Ricardo Bonfim com vocês. Nessa manhã de hoje, não há nada mais especial e importante que eu pudesse dizer do que a seguinte questão. Não há nada, no meu entender, que vale a pena mais do que compreender a filosofia hermética, o hermetismo. E dentro do hermetismo, a máxima de que todas as verdades são meias verdades. Porque se você não tiver essa administração de que todas as verdades são meias verdades, você escorrega facilmente para o fanatismo. Você escorrega facilmente para os exageros. Você escorrega para o ódio, para a mágoa, para a revolta, né? Contra os ignorantes, contra os imbecis, contra aqueles que não conhecem ainda o que você conhece. E uma vez que você saiba que todas as verdades são meias verdades, você consegue lidar melhor com estas questões. Eu mesmo conheci um homem que tinha um dom tão terrível de visão, revelação, que ele sabia muitas vezes, né? Não era toda vez, mas muitas vezes ele sabia quanto estava indo lá para casa dele. Ele morava num sítio, numa chácara, cerca de 20 quilômetros da cidade de Cacoal. E ele falava, estão vindo tantos de moto, estão vindo um carro vermelho, e vem um fazendo assim na moto. E quando chegava lá era verdade, né? Tinha um desesperado, muita aflição, desespero frente às coisas da vida, fazendo assim no guidão da moto. E ele viu até esse detalhe. Muitas vezes eu pensava uma coisa, né? Por exemplo, pensava no meu instrumento, no meu violino e na vara do violino. Ele citava aquela vara, citava a passagem bíblica lá, Jacó abençoando os filhos. Aí falava, porém a sua vara continua firme, né? Firme pelo Deus de Jacó. Que é Jacó falando com os filhos dele, né? E um lá ele cita a vara. Quando eu pensei nisso e nessa passagem, ele falou. Então, muitas vezes, o diálogo era só de pensamento, telepatia, né? E mesmo ele tendo essa dotação, esse dom terrível, ele era um completo ignorante, não tinha conhecimento de nada. Nada. Se fosse obter um conselho dele, Deus estava perdido. Ele não sabia dar conselho de nada, não tinha conhecimento. Só revelação, telepatia forte, essas questões. Mas um senhor, um ser analfabeto, totalmente analfabeto, né? Trocava até as cores muitas vezes. Ia falar de uma cor, que um carro era de uma cor, ele falava outra cor. Né? Uma pessoa assim de uma ignorância, até um certo probleminha mental, né? Que é justamente o que dava poder a ele, né? Toda pessoa que bate tem uma lesão mental, muitas vezes ela fica violenta, fica perigosa e em alguns casos tende também a ficar tendo visões, revelações, vem com mais facilidade. Quem teve algum problema, né, mental por doença, por ficar em coma, tem uma percepção espiritual muito grande, muito aguçada. Né? Isso já foi provado por meio de estudos científicos. Né? Um estudo de Harvard. Inclusive tem muitas críticas, né? Os críticos, então eu vou bater a cabeça, dar uma martelada e vou ficar, e virou chacota, piada, né? Mas não é, porque todas as verdades são mesmo verdade. Então isso é verdade? É verdade e mentira. Então tudo é verdade e é mentira. São as duas coisas. Depende do ponto de vista, a interpretação que você apresenta, depende do tipo de interpretação, de qual linha, né, de estudo, de disciplina você vai abordar e olhar os fatos, né? Eu acho que deu para você entender um pouquinho do que é o princípio hermético, de que todas as verdades são meias verdades. Muito obrigado.